questões de estilo. Por que ele criticava o Sócrates? Certo. A questão do Sócrates é o seguinte, né? O Nietzsche, ele tem uma questão com Sócrates que perpassa a obra dele inteira, né? Vai assim do nascimento da tragédia até o crepúsculo dos ídolos, né? Do nascimento da tragédia, que é lá de 73, até o crepúsculo dos ídolos, que é 88, né? E assim, no nascimento da tragédia, a questão dele com Sócrates é a de que ele vai detectar o que fica muito conhecido como o intelectualismo socrático, né? Essa coisa de que o Sócrates representa, né, na história da filosofia, o início de um intelectualismo, de certo racionalismo, né? Claro, não é um racionalismo moderno, né? Mas é aquela coisa de um racionalismo socrático platônico, né? Que se expressa, por exemplo, no intelectualismo moral ou ético do Sócrates, né? Que é aquela ideia de que só se faz o mal por ignorância, né? A ideia de que de que basta, portanto, conhecer, né, a verdade para poder agir bem, né? Leonardo, Enfim, essa é uma tese que é muito criticada. Você me permite só um parênteses, sem seccionar o seu raciocínio? Essa questão aí da moral e da ética no Sócrates, no finalzinho lá eu vou falar do Sócrates visto por Platão, né? Claro. Né? No finalzinho lá da Apologia, depois que ele foi condenado, um amigo dele foi lá e falou que ia subornar o carcereiro para ele fugir antes da execução do suicídio, da execução dele. E ele não aceitou, fazendo perguntas com relação às questões de ordem ética e moral, traçando paralelos em relação à ética dele com relação à sociedade da época. Se ele fugisse, ele ia trair todo o discurso dele por utilizar recursos não éticos. Então, assim, só uma observação, fechando parênteses aí, volta lá no teu artigo, por gentileza. Isso, não, é isso mesmo, é o Críton, é o discípulo dele que tem inclusive um diálogo com esse nome, né? Críton, que é sobre exatamente isso aí, essa passagem, né? Inclusive, assim, isso, já que você falou, isso também é importante para o Nietzsche, porque, assim, uma das oposições do Nietzsche ao Sócrates é que o Nietzsche acredita que o Sócrates, ele despreza a vida, né? Que ele prefere, por exemplo... Mas ele desprezou, ele queria ser condenado, nada me tira isso da cabeça. Toda vez que eu vejo, que eu releio a Apologia, o discurso dele na defesa, na segunda fase, depois que ele é condenado, tem o segundo turno, que pouca gente comenta, foi em 2 turnos, condenado no primeiro e condenado no segundo, à morte no segundo. Definitivamente. Porque nada me tira da cabeça que ele tinha desprezo pela vida, cara. Então, a leitura do Nietzsche é muito essa, né? Inclusive, essa leitura do Nietzsche, pela passagem final que está, inclusive, agora eu não sei se no Críton ou no Fedon, né? Que o Sócrates fala eu devo um galo a Asclépio, né? Ou a Esculápio, né? Que era justamente a entidade grega lá da saúde, né? Então, quando ele está morrendo, ele fala que está devendo um deus da saúde, né? Então, o Nietzsche interpreta que para o Sócrates a morte seria a verdadeira vida, né? E que, portanto, ele desejaria de fato a morte mesmo. Isso é um problema para o Nietzsche, justamente por causa desse pensamento da afirmação da vida, né? E também isso faz a gente pensar que o Sócrates, isso afirma o intelectualismo do Sócrates, nessa coisa, por exemplo, frase famosa também, né? Que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, ou seja, né, a vida tem que estar subordinada à análise, ao racionalismo, né, ao intelectualismo. E o Nietzsche acredita que o Sócrates leva isso para a arte, né? Nos estudos lá de cultura grega do Nietzsche, né, ele vai falar que o Sócrates tem uma relação muito próxima com o Eurípides, né? O Eurípides, autor de tragédias, né? E aí o Nietzsche acredita que o Eurípides é diferente dos grandes outros trágicos gregos, como, por exemplo, Sófocles, né?
e Ésquilo, porque ele acredita que o Eurípides é influenciado pelo Sócrates e que, por isso, as tragédias do Eurípides são muito racionalizadas. E o Nietzsche acredita que essa racionalização da arte, ela impede que a arte, digamos, chegue nas questões cruciais da existência que escapam à racionalização. E que, por isso, essa racionalização excessiva da arte é o que vai fazer com que a tragédia morra, digamos assim, né? O fim da tragédia, né? O nascimento da tragédia, o Nietzsche fala isso. Uma parte é sobre o nascimento da tragédia, né? Através de Dionísio e Apolo, e a outra parte é sobre o fim da tragédia, com o racionalismo da tragédia por Eurípides. A questão é que o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, portanto, ele está fazendo uma crítica a esse intelectualismo, a esse racionalismo na arte trágica. Então, na verdade, a crítica do Nietzsche estilística aí tem mais a ver com a autocrítica do próprio Nietzsche, porque ele escreve depois uma tentativa de autocrítica ao Nascimento da Tragédia, e aí, o que ele faz? Ele acredita, assim, que talvez a maneira como ele criticou o racionalismo da arte não teria sido a maneira mais adequada. Por quê? Porque ele faz uma crítica que também é acadêmica. O Nascimento da Tragédia é um texto acadêmico, é um texto que ele ainda estava falando como filólogo. É claro, causou muito rebuliço, muito confusão na comunidade filológica. Na comunidade filológica não aceitou bem o método que o Nietzsche empregou, porque ele já estava muito filosofando, né, antes de fazer filologia mesmo. Mas essa autocrítica faz pensar que ele talvez gostaria de ter feito isso com outro recurso formal, que não fosse a escrita acadêmica. Então, há leituras, por exemplo, que acreditam que o Assim Falava Zaratustra é a crítica à racionalização, à tragédia, feita da maneira adequada. Porque ele vai e faz, ao invés de fazer um livro acadêmico para criticar a racionalização da arte, ele faz um livro artístico, um livro de poesia, de literatura, que é o Assim Falava Zaratustra, e aí ele faz faria essa crítica ao racionalismo, né? Então, um pouco essa coisa de uma reinvenção estilística que está sendo, né, colocada aí nessa nova fase do Nietzsche, né, como se fosse uma autocrítica